Queridos, hoje eu tive em meditação, eu acordo de manhã, entro em meditação profunda e saio do corpo. E diferente do que muitas pessoas falam, o espírito fora do corpo, o corpo não morre. A não ser que você fique fora do corpo tempo suficiente para que ele não faça suas necessidades e morra de subnutrição. Gabi, existe esse risco? Não. O corpo tem um sistema natural de alerta que faz com que você volte para o corpo se, por exemplo, o seu nariz entupir. Isso é natural do corpo humano. Então, essas projeções astrais, é o nome que nós damos para viagens fora do corpo, elas são extremamente instrutivas. Inclusive, eu convido vocês a aprender com a equipe da Projeciologia, o IPC do Valdo Vieira, ou a equipe do Wagner Borges, que ensinam Projeciologia. Quem sabe, num futuro, eu também ensine, né? Sou projecióloga desde os meus 15 anos, eu tenho 51, dentre muitos outros conhecimentos. E eu ia escrever no meu diário, né? Eu tenho um diário xamânico, e eu ia escrever no meu diário xamânico a projeção de hoje. Mas eu achei ela extremamente instrutiva, extremamente um conhecimento muito importante para deixar de lado, para que não compartilhasse com vocês. Uma coisa interessante é assim, ó, qual a diferença entre um crédulo e um consciente? O crédulo crê em algo que alguém falou. O consciente vive, experimenta, vivencia, sente, contempla, está no meio de uma situação. Então ele pode falar e opinar sobre a situação. Quando alguém perguntar quem é você na fila do pão, você não é a pessoa que leu o fulano, que aprendeu com o ciclano e que acredita em sei lá quê. Você é a pessoa que viveu aquilo. É como ser o narrador e o autor do livro ao mesmo tempo. É por isso que eu estudei projeciologia muito cedo. Porque uma coisa é eu ter por base, e recomendo que tenhamos por base o máximo de escritores possível para termos senso crítico, mas lembrarmos de que eles são a base. Idolatrar o seu mestre é diferente de respeitar o seu mestre. Respeitar o mestre, respeitar o professor é fundamental. Idolatrar é errado, porque você vai acreditar em tudo que ele diz e não vai experimentar absolutamente nada. Esses dias eu estava tendo aula com um professor e ele começou a falar sobre experiências fora do corpo e concluiu dizendo que quando o espírito sai do corpo nós morremos. E eu fiquei ali, né? Eu não ia atrapalhar a palestra da pessoa, mas não é verdade. Ele baseava a sua palestra no que ele ouviu de um outro professor, mas não tentou, não experimentou, não vivenciou, a ponto de saber que aquilo que ele ouviu estava errado. É como alguém querer falar bem ou mal de clarevidência sem tê-la. É alguém falar bem ou mal de clareaudiência sem tê-la. Só vai poder opinar quem tem. Está certo ou errado em determinada religião, está certo ou errado em determinado conhecimento, só pode opinar quem tem, quem vive. Quem não vive, não se meta. É muito importante isso, porque uma religião gosta de criticar a outra, um conhecimento espiritual gosta de criticar o outro. E dizer isso não é possível. Tu já viveu? Se tu viveu, tu dá a tua opinião a partir da tua experiência, ou seja, da tua teoria e da tua prática. Se você não viveu,
apenas se declara incapaz ou não experienciante, ou seja, uma pessoa que ainda está galgando os degraus do despertar consciencial. Então, vamos à experiência de hoje, que é incrível, né? É maravilhosa. Eu acordei de manhã, vi que era muito cedo, sentei para meditar, fazer as respirações, entrar em sintonia com o ambiente. E pouco a pouco o meu mentor se apresentou, me estendeu a mão e naturalmente eu saí em espírito e consciência. Isso é importante. Foram duas projeções, espírito e consciência, do corpo que eu já tinha, digamos assim, acolchoado na minha cama para que, se o corpo fizesse assim, ele não ficasse torto. Isso é muito importante. Então eu já tinha ajeitado o corpo para ele ficar numa posição confortável enquanto eu estivesse fora. Quando eu saí, o primeiro lugar que ele me levou foi sobrevoando numa velocidade muito grande. A gente controla essa velocidade de planar nas correntes de ar com o diafragma do espírito, tá? É uma regra para quem caminha ou se projeta fora do corpo, lidar com a respiração. Sim, o espírito respira, mas ele respira 360. Ele não respira com o nariz ou com a boca, ele respira inteiro. Então é um sistema de Foley onde você lida com as correntes de ar. Então nós fomos lidando com as correntes de ar e planando sobre árvores muito altas, né? A maioria eucalipto, ou seja, nós estávamos na Grande Porto Alegre, e ele me levou na beira da Praia de Rio, em primeiro lugar, na parte ribeirinha do outro lado da cidade. E lá estava o espírito da mãe de uma amiga queridíssima minha desde a infância. E ela estava morando num apartamento. E aí eu perguntei: que ainda fazes aqui no astral da Grande Porto Alegre? Aí ela disse: espero minha filha. Ela vem todos os dias me visitar ao dormir. Aí eu disse: mas ela pode te visitar em dimensões mais altas. Vamos. E ela disse: não, ela não consegue. Aí eu disse: então vamos esperá-la. E logo, logo, essa minha amiga, que provavelmente estava dormindo de manhã, chega, né? E diz: Gabi, o que eu tô fazendo aqui na casa da minha mãe? Aí eu disse: vim levar a ambas para as dimensões mais altas, porque está na hora da sua mãe fazer a passagem. Por isso que quando eu digo para vocês que eu ajudo alguém a fazer a passagem, eu não dou comandos e eu vou até o outro lado de mão dada com a pessoa. E ela disse: mas eu não consigo, eu não sei fazer isso. E eu disse: então vamos aprender. E metade da manhã transcorreu comigo ensinando-a a planar em espírito. Primeira coisa, ela tinha dentro da cabeça dela que somos pesados e atraídos pela gravidade. Então ela ficava colada no chão. E eu disse: você está em espírito, você não tem tantas partículas, né? Alguns espiritualistas dizem que não existem partículas no espírito, que o espírito é algo misterioso. Tudo que é misterioso é porque não foi estudado. Sim, o espírito tem partículas e é altamente influenciado pelas partículas mais densas, certo? Do corpo físico. Por que eu afirmo sem medo que o espírito tem partículas? Porque ele tem uma certa plasticidade, uma certa corporeidade, ele tem um campo que pode mudar de forma, mas tendo um campo, certo, orbital, sendo algo que não é um fenômeno, ele precisa ter partículas tão suaves quanto algo que o vento leva.
mas tão conectadas umas às outras que ele não se dispersa, a ponto de poder ser visto por outros médiums. Meus alunos costumeiramente me veem nas muitas formas que eu assumo para auxiliar aqueles que de mim necessitam. Mas já aviso, se você precisa de mim, me mande um WhatsApp. Não fica chamando por mim antes de dormir, porque esta pessoa aqui precisa, às vezes, não viajar no astral e dormir efetivamente. Por favor, sou normal, como qualquer pessoa, eu preciso dormir. Mas essa manhã, em meditação, fui socorrer. Então eu comecei a ensiná-la a inspirar e soltar as preocupações. Inspira, tranca, solta as preocupações. Inspira, tranca, solta as preocupações. Sente a brisa. Aos poucos ela foi sendo levada pelas correntes de ar e começou a gritar, dizendo: "Ah!" Calma, eu tô contigo, né? Aí eu volitei, esse é o termo, eu volitei, né? Dei a mão para ela, disse: "Vamos juntas", né? De novo. Apresentei para ela o guia dela, que é quem vai fazer esse trabalho de hoje em diante. E juntas, então, fomos até a colônia, que fica em cima da cidade de Guaíba, Porto Alegre e Eldorado do Sul, que é colônia de Santo Alfonso, blá, 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 porque ela foi fundada por guaranis e colonizada por jesuítas espanhóis. Ela não é portuguesa, não é brasileira, o idioma é espanhol e guarani. É lindíssimo o lugar, muito bonito. E nós a levamos para sua nova morada, que também parecia muito com um apartamento, mas a vista era belíssima. Se viu o Rio Guaíba de cima das nuvens. E mais, o alcance era tão grande que se via o mar a partir dali. E ali elas ficaram conversando, se despedindo, se ambientando. E o mestre chegou para mim e disse: "Vamos que temos outros aprendizados. E esses é que eu queria compartilhar com vocês." Então fui levada à beira do mar. E quando eu cheguei na beira da água, tinham muitas crianças. Muitas crianças, né? São os ibejes, né, da Umbanda. A Umbanda na Ibeje, essa discussão eu deixo para vocês. Crianças, espíritos crianças, que são a forma que eles tomam para não assustar-nos, mas na verdade são espíritos naturais. Ou seja, no momento que eu cheguei na beira da praia, meu mestre abriu o portal e eu entrei para o reino natural da praia. Ou seja, por uma dimensão paralela onde vivem os seres da natureza, isolados dos seres humanos. E muitos tinham a forma de criança. Para minha compreensão, ok? Eu poderia dizer que eram filhos da água, né? Nem sereias, nem feitos de água, não é uma coisa estereotipada, são seres diferentes do que nós estamos acostumados. Mas eles tinham uma característica. Uns usavam uma tonalidade de espírito azulada clara, outras amarela, outras azul e amarelo, azul na frente e amarelo atrás, ou amarelo na frente e azul atrás. Isso significava, eu e minhas coceiras, que eram meninos e meninas? Não. Isso significava que aqueles de tonalidade azul estavam sinalizando para mim, porque eles não precisam, eles não têm essa tonalidade, eles só estavam se comunicando. Eram
naturais exclusivamente do ambiente marinho. E aqueles de tonalidade amarela eram naturais exclusivamente do ambiente de água doce. E os que tinham as duas tonalidades eram seres de natureza bem anfíbia, podiam andar entre o mar e de água salgada e a água doce. E, mais interessantemente, aqueles que tinham a frente amarela, o ambiente de nascimento, ou seja, vamos imaginar que fossem sapos, os girinos, né? O ovo, da onde saíram, foi colocado em água doce. Aqueles que tinham a frente azul, eles tinham nascido dentro do mar. Então, um nasce no mar e migra para a água doce. Então, frente azul, costas amarela. Um nasce no lago ou no rio e migra para o mar. Frente amarela, costas azul. Isso nos faz pensar bastante sobre o termo entidade de frente e adjuntó da Umbanda. São seres que é composto, porque os seres naturais, os seres encantados de todo o orbe terrestre, não pertencem a uma religião, a nenhuma religião, certo? Porque não pertencem aos seres humanos, não foram criados por Deus para servirem aos humanos. Aliás, nada foi criado por Deus para servir aos humanos. Nós temos um planeta formado de um ecossistema que se retroalimenta. Ninguém... Mas está escrito no livro tal. E daí pode ser mentira. Mas foi escrito pelo divino, não foi? Não, foi escrito por uma mão humana. O divino não usa caneta. Pois é, né? Então, as distorções são muito grandes. E muitos desses seres, e aí vem um outro elemento bastante polêmico, muitos desses seres eram de natureza feminina, muitos eram de natureza masculina, outros eram de natureza, eu diria bipolar, né? Feminino e masculino num só, e outros ainda eram de aparência, o que nós chamaríamos de masculino, mas eram essencialmente femininos, e outros eram de aparência feminina e essencialmente masculinos. E isso nos traz uma informação muito grande sobre a natureza da alma humana. Porque se seres naturais de outras espécies podem ter essas 4 vertentes, masculino, feminino, flexível, né? Na verdade os dois num só, ou de estereótipo masculino e natureza feminina, de estereótipo feminino e natureza masculina. Se os seres elementares, os seres naturais, podem ter o espírito com essas 4 energias, nós humanos que detemos espírito, e o nosso espírito é acima de tudo natural, não importa o que este corpo, que pertence a uma única encarnação, é um invólucro, é um aparelho, vá manifestar exteriormente. O que conta é o espírito que habita e usa esse aparelho para viver nesse corpo. E eu estava por lá, e aí uma menina, né, um elemental feminino, manifestando ondulações isoladas na frente e amarelas atrás. Então nasceu no mar e estava migrando para o rio. Me pediu
colo. E eu peguei. Mas muito assustada e muito crédula, virei pro guia. Não vou engravidar, né? Sim, eu teria condições de engravidar aos 51 anos, naturalmente. Meu organismo não me deu essas férias da menopausa ainda. E aí ele disse, não, não te preocupa. É um integrante das tuas equipes espirituais, né? Vai aprender contigo e tu vais aprender com esse ser. Eu disse, é um ser jovem? E disse, não, é um ser milenar, mas vive essa natureza de renascimento. É um ser naturalmente constituído para trazer a renovação. É a aptidão daquele ser. Como um músico, é aptidão para ser músico. Precisa treinar para ser um bom músico. Mas sim, pode nascer com uma aptidão para a música. Eu não gosto da palavra dom, porque parece que alguém te deu. E ninguém te deu. Você desenvolveu em outras vidas ou geneticamente herdou. Certo? Então era um ser que trazia essa energia de alegria, de criança, de renovação, de brincar. E estava muito carente, muito, muito, muito carente. Eu até perguntei por que estava se sentindo tão só. E esse ser respondeu para mim, porque eu me perdi do meu grupo. Porque assim como as baleias, golfinhos e peixes, né, os seres aquáticos sempre andam em grupo. Raras são as espécies que andam isoladas. E ela tinha se perdido do grupo. Aí eu coloquei no colo, fiz carinho, modulei a minha energia, troquei de cor, modulei a minha energia para o rosa, né? Fui modulando a minha energia para o rosa bebê, que é uma energia reconfortante na cromoterapia. Oi, Adri. Até que ela se aninhasse no meu colo e se sentisse aceita, pertencente. Foi uma das coisas mais fofas que eu já fiz na vida. Nisso, o guia disse, cumprida a missão deste lugar, vamos caminhar. E nós caminhávamos na beira do mar e entramos num reino onde existiam seres que pareciam adultos. E um jovem, um ser aí bem sereiano, né? No Brasil a gente chamaria de Yara, né? Seria a espécie que nós batizamos. Eles não se chamam assim, né? São ninfas. Nós também chamamos de ninfas, mas era um ser masculino de natureza feminina. Ele era amarelo de frente e azul nas costas, ou seja, ele tinha nascido na cachoeira e migrado para o mar. É quase como um canceriano com um ascendente em câncer. E Lua em câncer e Vênus em câncer. Inevitavelmente feminino. Por mais que o seu bioma seja Y, né, de natureza masculina. E ele me olhou com uma cara de... Ai, eu comecei a rir. E disse, não te preocupa, para mim isso é absolutamente normal. Na verdade, conhecer você explica mais ainda o que eu já sabia de ler almas, né? Eu, quando vejo um corpo, eu naturalmente enxergo a alma. É da minha natureza de muitas vidas. Então não adianta a pessoa dizer assim, não seja intrusiva, não me veja. Não é possível, porque não é com esses olhos que eu fecho que eu vejo a alma. Eu vejo a alma só de pensar na pessoa. Eu vejo a alma de me aproximar dela. Eu vejo a alma a quilômetros de distância, como no Japão. Ela sintonizou comigo, eu enxergo
muito mais facilmente o espírito do que o corpo. E eu disse para ele, eu já, dentre os humanos, conheci muitos assim, e que lutam contra essa natureza a ponto até de se matar. Porque a sociedade não observa a natureza, não observa as árvores e as corta, não observa o bioma e mata todos os animais e todas as plantas medicinais com aquele correntão. Eles não observam nada além do próprio umbigo. Assim sendo, eles acham que uma criança é influenciada pela mídia para ter a sua natureza, o que não é verdade. Ah, tá todo mundo agora LGBT porque a mídia está valorizando. Não, sempre tiveram. A diferença é que eles não se expressavam, se suicidavam, se martirizavam, se cortavam, porque não tinham a liberdade de ser eles mesmos. Se algo se revela porque tem apoio, é porque sempre esteve ali. Então eu disse para ele, não te preocupa. Tenho almas que eu aprecio muito, belíssimas, de tua natureza. Mas ficou assim ainda, assim, tipo, né? Só faltou me chamar de heterochata. Aí eu disse, eu preciso que tu também respeites a minha natureza, né? E a minha natureza é de não forma, é algo que vai além dessas orientações, tá? Quando eu me projeto fora do corpo, eu posso tomar a forma que eu quiser. Então, minha natureza é vacuidade. E aí, eu pedi que ele me desse as mãos e ficamos uma boa meia hora trocando energia. Isso gerou semelhança, familiaridade, afetividade. E aí eu perguntei para o guia como ele se colocará nas minhas equipes de salvamento, resgate, atendimento. E aí ele disse, ele que vai escolher. E eu disse, na Umbanda ele seria um Ogum Yara, porque ele transita entre o mar e a água. Aí o guia disse, ok, mas ele não é de Umbanda, ele é um ser natural. Então ele vai transitar em todo o teu trabalho. Tudo. E ele vai aos poucos descobrir aonde ele terá aptidões. Ele vai aprender contigo, então cada iniciação que eu já recebi, eu vou receber, ele também irá receber. Então ele vai aprender comigo. E tudo, todas as aptidões naturais dele, ele passa para mim. E eu vou aprender. Assim evoluiremos juntos. E é por isso que a gente diz que o grau de maturidade de um novo guia é quando nós fazemos 7 anos de estarmos juntos. Certo? Eu já agradeço porque o meu feminino, ele esbarra no meu Sagitário corpóreo dessa encarnação e do meu Capricórnio corpóreo dessa encarnação, então terra e fogo. E eu posso, de uma doce senhora, me transformar rapidamente, com um pavio muito curto, numa guerreira da Batalha dos Goitacazes, onde de 7 líderes, 5 eram mulheres, com uma faca na bota, como toda boa gaúcha, né? E aí a pessoa diz, mas e a compaixão? E aí eu vou falar com um gauchês puxado, sem nem sentir, sem nem me dar conta, algo do tipo, mas barbaridade, te lasca, larga desta frescura, tchê. Mas para de mimimi que tu tá me cansando. Esse tipo de coisa.
E quer ver isso acontecer muito rápido? Eu atender o paciente e dizer bom dia, e a pessoa dizer eu só estou aqui porque a minha mulher mandou. Eu não acredito em nada do que tu faz e acho que tu faz é besteira. Ou seja, a pessoa está me fazendo perder meu tempo, tirando o horário de alguém que eu vou realmente ajudar e me contando coisas que eu acho dignas de puxão de orelha. Meus pacientes todos já sabem disso. Nesse momento eu vou tirar o meu quadro do analista de Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo. Quem não sabe, procure no Google. Analista de Bagé, Luiz Fernando Veríssimo. É uma tirinha do Rio Grande do Sul, né? Eu boto na parede e viro um analista de Bagé. Ou seja, se eu der de lado, eu dou de prancha. Se der de reto, dou de fio, entendeu? Eu vou puxar as orelhas dessa pessoa até ela entrar nos eixos. E não vou ser nada açucarada. Por quê? Porque é um desaforo dizer, eu só tô aqui porque minha mulher mandou. Isso é típico do orgulho masculino, né? E aí, eles vão aprender como uma mãe árabe joga chinelo, né? Como uma mãe gaúcha ensina o seu filho a ser peão de estância e não um fraco. Mas se ele for feminino, ela vai ensiná-lo a ser a mais perfeita dama que existe. E uma dama tão perfeita que pode ser governador do estado. Por que não? Nosso governador do estado é uma alma feminina. E é um gentleman. Não estou defendendo politicamente a pessoa, por favor. Estou falando do indivíduo, não do ser político. Então, essa alma natural, extremamente feminina, com uma orientação, aliás, com uma formação masculina dentro de sua espécie. Então, um ser que se relaciona com outro masculino de sua espécie. Também se juntam a nós, ele literalmente acoplou nessa parte na minha aura, porque eu precisava volitar e ele ainda não sabia fazer isso. E fomos sobrevoar uma parte mais ligada à cidade. E aí eu vi que nós sobrevoamos vários comércios. E eu viro para o meu guia enquanto nós estamos sobrevoando. Ai, essa mulher está dizendo que voa, quem chegou agora. Não, eu estou falando de projeção astral, projeção do espírito, ok? E se você me achar louca, vai estudar, né? Mas eu não acredito nisso. Pessoa credo, é ignorante. Vai estudar, vai experienciar, depois a gente conversa. Né? Você não pode dizer que não acredita em matemática porque nunca leu um livro de matemática. Ela existe, projeção astral existe. Então, nós fomos sobrevoar o comércio. E eu disse, quem coordena essa parte? Quem é que coordena essa parte? Aí ele disse, normalmente descendentes de judeus, árabes, turcos, né? E na Umbanda eles chamam de ciganos. Mas não necessariamente espíritos que já tiveram encarnação na Romênia, né? São espíritos de linhagem comercial, seja de que país for. Né? Eles gostam, mesmo no pós-vida, de estar sempre conversando, trocando, fazendo intercâmbio e contando histórias de vários lugares. Não gostam de estar parados. O primeiro a que eu fui apresentada era um legítimo turco de aparência, bigode aqui, né? Um homem alto, robusto, grisalho, forte. E foi muito engraçado, porque ele mal me olhou e fez ai. Aí aquele ser natural que estava atrás de mim já fez comecei a rir.
Eu disse, ai meu Deus, vim para juntar um casal improvável. Aí eu disse, qual a tua energia, né? E ele disse, também amarela e azul. Ou seja, era um humano desencarnado diferente do outro, que é um ser natural, que nasceu no lago e foi para o mar. Esse era um humano desencarnado que, ao longo das suas vidas, havia se ambientado mais nas zonas fluviais e marítimas. Ou seja, comerciante marítimo e fluvial. Quais são os mais famosos, né? Os piratas, navios mercantes, navios loja, que andam em toda a linha fluvial. Tem navio, agora temos barcos fluviais de dentistas, hospitais. E ele era exatamente ambientado nesse trânsito. Então ele iria atuar comigo numa parte da vida que eu sou um verdadeiro fracasso, que é a de negociar, vender, oferecer. Né? Nós fizemos o experimento da primeira camiseta, tá aqui no feed, da Mundo Amar, e eu não fiz um pré-lançamento, não fiz um lançamento, só postei e deu. E no futuro eu tenho que montar estratégias para a empresa Mundo Amar. Porque as camisetas têm um custo e elas são muito bonitas. E eu faço as imagens no IA, mas com um prompt criado por mim, não pelo IA. A partir do que eu vejo, eu vou testar até ser idêntico ao que eu vejo. Então, se eu disser que estou vendo seu mentor, eu vou trabalhar até que seja idêntico ao ser que eu estou vendo, certo? Eu não tenho aptidão de desenhar, mas tenho aptidão de descrever, como toda boa contadora de histórias, né? Sou filha de jornalistas. E a tradição familiar também sempre contou suas tradições, né? Então é isso. E ele era de manifestação masculina, de natureza feminina, bem feminina, né? E suas energias giravam em torno do comércio à beira-mar. Ele vai me auxiliar em relação às redes internacionais. Porque tudo que eu faço é online. Porque 90% do público é de vários lugares. Eu decidi pelo online no dia que me marcaram a mesma palestra em 2 cidades, numa distância muito grande, e as cidades estavam se matando para quem é que ia ter a palestra. Tu prefere eu ou eles? Eu disse nenhum dos dois, bota telão que eu transmito online. E foi antes do Covid. E foi aí que surgiu a Mundo Amar. Ou seja, daqui para o mundo. Né? E é por isso também que eu não tenho consultório, por mais que alguém se sinta mais feliz no consultório, procure alguém que tem consultório, não me procure. Eu estudei, suei, só para me ambientar com o Instagram foram 2 anos. Só para me ambientar com a câmera foram 3 anos. Para gerar a faculdade de tratar você com mais eficiência do que o presencial à distância, foram 14 anos. Eu atendia pelo telefone antes de atender. Então, tinha que ter a mesma eficiência, melhor, tinha que ter mais eficiência. E não foi Deus que chegou um dia e disse assim, Gabriela, agora... Não. Curso de interdimensional, mestrados de reiki, formação de cura prânica à distância, formação de Qigong, formação de projeção de energia, projeção de consciência. 14 anos. Ah, mas eu não me sinto bem assim. Procure outro terapeuta. Gabi, eu gosto de deitar na minha cama, sentar na minha sala e quero o teu atendimento. Aí é comigo. Certo? Eu não vou deixar de atender pessoas que estão longe de mim porque alguém quer, porque quer que eu monte consultório.
Não vou fazer isso. E esse ser chegou, vai me ajudar nesses trâmites comerciais que eu não tinha. Gabi, pergunta básica. Quantos guias nós temos? Quantos forem necessários para que a sua existência tenha um certo sucesso, e não digo sucesso de ficar rico, é sucesso naquilo que tu te propõe nessa vida, tá? E sim, se eu vibrar pesado, com ódio, com raiva, esses seres que me cercam se afastam. Se eu me alimentar de forma errada, e errada perante eles, não errada perante o livro do vegano. Ok? Porque assim como baleias comem carne, tubarões comem carne, tem seres naturais que comem carne. Tá? Então, eles me passam a dieta deles. Então, se eu me alimentar corretamente, manter-me na frequência onde eles vão se sentir tranquilos de se aproximar de mim, e vice-versa, eles estarem bem para se aproximar de mim. Às vezes eu tenho que limpar os meus guias. Foram fazer um socorro, voltar em estado de miséria. O que a gente faz para limpar o guia? Dica: spray de ervas de limpeza no ar, música harmônica, e invoque os anciãos. Os anciãos sabem purificar nossos guias espirituais. Pedimos o resgate e a restauração de nossos guias. Saindo dali, a pé, já numa zona comercial, fomos a um outro nicho comercial, onde eu fui apresentada a um outro homem que já estava de colete, sem camisa, calça preta, sapato preto, aí bem mais estereotipado, né? E com uma tatuagem imensa no braço, certo? E os braços muito fortes, o que a gente diz que é uma característica de Xangô. E é verdade, é uma característica de uma predominância do elemento terra. Ou seja, aquele espírito estava mais acostumado a atuar em zonas continentais e intermediárias. Então ele tinha na frente dele amarelo e azul juntos e atrás vermelho. Entendam, para quem chegou agora, ele manifestou essas cores para se comunicar comigo. Não são cores naturais, são formas de comunicação. Ele estava me dizendo que ele tinha 3 elementos predominantes: água doce, água salgada e energia vulcânica. Energia de terra vulcânica, energia de fogo quente, né? Energia de pedra. Ele era de natureza masculina, bem estereotipado masculino, e de natureza comportamental bipolar. Ele tanto se relacionaria com seres de natureza feminina, de estereótipo feminino, quanto seres de natureza feminina, de estereótipo masculino, quanto seres de estereótipo masculino e natureza feminina. Tá? Ou seja, ele teria essa dupla faculdade de relacionamento, intercâmbio de energia, troca de energia. Então, olha que interessante. Primeiro, um ser de natureza aquática, tanto fluvial quanto marítima. Ele domina todas as energias da água. Depois, um ser humano que interage com esses seres da energia da água. E depois, um ser humano que interage com esse ser intermediário. Ou seja, uma cadeia de seres que trazem coisas da água para a terra, levam coisas da terra para a água. Então, energeticamente, espiritualmente, eles
para me ajudar nas terapêuticas, teriam o dom de diluir coisas densas e levar para a água. Olha quando a gente benze. Te benzo em nome de Deus e do Divino Espírito Santo, em nome de São Bento, que leve todo o mal para o mar sagrado para ser transformado. Te benzo em nome de Deus e do Divino Espírito Santo e te benzo em nome de São Bento. Manda o mal para o mar sagrado para ser transformado. Quem vai fazer esse encaminhamento energético? Essa teia, essa cadeia de seres, que vai tirar da matéria, através do elemento fogo, de uma bênção, de uma benzedura de fogo, vai fluidificar, passar para o ser que leva para o mar, e do ser que leva para o mar, para o ser que habita o mar, que vai fazer alquimia, e que vai chegar em última instância no ser que renova aquele pequeno ser, e que é o mais poderoso de todos, aquele pequeno ser natural que vai renovar aquela energia para não poluir as águas. Com essa energia de ranço, de olho gordo, de mal olhado, de magia negra, magia ruim, magia negra não, magia ruim, porque a magia negra é uma magia de negros e ela é curativa, né? Uma magia ruim, desculpa o ato falho, perdão, né? Magia ruim. Essa meleca que eu vou tirar dos meus pacientes, eles vão gerando uma alquimia para que não polua o mar sagrado. Porque o mar é sagrado. A água de cachoeira é sagrada. Porque é de lá que nós tiramos o sal, é de lá que nós tiramos a água que nós bebemos, ela precisa estar pura. Olha que lindo ensinamento em projeção astral. Eles trouxeram para o meu grupo o ser que vai usar o fogo para descristalizar, né? Essas melecas, elas normalmente são oleosas, então elas evaporam com o fogo. Ele vai saber pegar esse vapor e transformar em líquido, que é meio óleo, vai entregar para o outro humano, que vai transformar em água, seja salínica ou fluvial, e vai entregar para o ser de água, transformar numa água límpida. E esse ser de água vai entregar para o ser renovador, que a gente vê numa forma de criança, que vai gerar a reciclagem e entregar para o meio natural uma energia pura e utilizável pela natureza. Ou seja, na projeção astral de hoje, que eu ia só escrever e resolvi compartilhar com vocês, eles montaram para que eu assistisse, para que eu acompanhasse e ensinasse para as pessoas como se forma uma rede de guias de um terapeuta, de uma pessoa que dá passe, de uma pessoa que benze e auxilia os outros, mas de uma forma que não machuque a natureza. Responde para mim, principalmente quem assistir depois. Vocês não acham isso fascinante? E é engraçado porque eu falei bastante da Umbanda, mas isso é muito mais taoísta do que umbandista. Né? Lao Tse observava a natureza. E mais ainda, indígena brasileiro, extremamente marajoara, Yanomami, Uniqui, muito mais indígena brasileiro do que qualquer outra explicação. Porque no momento que qualquer credo nega algo, ao invés de conhecer, vivenciar e experienciar, alguém poderia dizer druídico também. Mas no momento que você nega algo, você esbarra no erro. E quando nós aprendemos algo fora do corpo, em sonho, ou nos muitos livros, devemos deixar o senso crítico alerta,
Porque sim, perguntas são bem-vindas. O guia que é guia adora pergunta. Espírito que está a fim de lavar teu cérebro não admite perguntas e diz que está certo porque está certo. Professor que é professor responde. Não se nega a responder o aluno. E se ele não sabe, ele diz, com você eu vou pesquisar. Ele não diz só, não sei, não aprendi. Vamos juntos estudar. Né? Então, essa maravilha, eles me montaram uma rede de trabalho, eu já tenho várias redes de trabalho, na verdade, são milhares de seres na equipe Mundo Amar, que atuam comigo e com os mais de 200 médiums do nosso grupo do WhatsApp, que está ali no link, quem quiser entrar pode entrar, da Mundo Amar. Gabi, eu que não sei nada posso entrar. Você sabe rezar? Rezar, não uma reza pronta, Ave Maria, Pai Nosso, mas você tem fé, você sabe rezar? Você sabe fechar os olhos e imaginar que uma pessoa que você nunca viu, que só está ali o nome, e escrito assim, muito mal na UTI, vai receber uma energia sua, você pode participar da Mundo Amar. Aí, aos poucos, se você quiser, o próprio grupo, que é recheado de médiuns professores, não só eu, nem só o Paulo, vão ministrando o curso e você vai aprendendo aos poucos, e a gente vai dando dicas dentro do grupo, e você vai aprendendo com o grupo. Certo? Mas sim, a equipe da Mundo Amar vai estar à sua disposição. E ela é composta de seres de todas as espécies, tanto do orbe terrestre quanto de fora. E não, eles não são verdes com um olhão grandão. Também não são pink com um olhão grandão. Gente, essa é uma forma tomada pelos seres estelares, porque os seres humanos aceitaram, desde os seres bem ruins, como os Grey, essa forma, e tendem a criar coisas na sua mente. Assim. Por exemplo, existem seres muito comuns, tá? Sirianos de preferência, onde tem uma predominância de água, tá? Que eles têm uma forma muito mais molusca que outros seres. E se você visse um molusco gigante, no mínimo ia dizer um kraken, um bicho terrível, um ser do mal, e você não contaria com o auxílio daquele ser. Então ele vai aparecer para você verde neon com um olhão. Mas essa não é a forma desse ser, certo? Mas o que vocês acharam da experiência de hoje de manhã de projeção fora do corpo? Né? Ela foi, para mim, ela foi gratificante, maravilhosa, absolutamente educativa. Então, depois que esse último ser masculino e bipolar, eu acho que essa é a palavra, não bipolar psiquiatricamente falando, mas no sentido de que ele era um ser de manifestação masculina e de orientação tanto masculina quanto feminina. E eu acho que a palavra andrógeno não se aplica, porque ele era bem estereotipado masculino, mas ele interrelacionava tanto com o feminino quanto com o masculino, com manifestação feminina. Não masculino com manifestação masculina. Vou repetir, ficou confuso. Ele se relacionava com masculino de essência feminina e feminino de essência feminina, mas não se relacionava com masculino de essência masculina. Tá? É isso. Né? Conversar com outro homem é ok, mas trocar energia, trocar essência apenas com um homem de essência feminina ou uma mulher. Né? Esse último ser que se manifestou. Ele estava já num grupo e já trabalhando. Né? Nós chegamos num centro de prática espiritualista. Ok? Não vou definir religião. E aí, ali estava a coordenadora do espaço, viva, em projeção astral também. Né? E então eu quero cumprimentar o pessoal de Santa Maria, porque eu não fui em corpo
nesse centro maravilhoso, mas fui em espírito hoje de manhã e fui muito bem recebida. Aí eu perguntei como eu me remeteria a ela, né? E eles disseram, menina ou mãe pequena. E aí, então, eu a cumprimentei, fui fazer as deferências daquela tradição, e ela disse, não, 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 aqui no plano do espírito nós não seguimos tradição. Aqui no plano do espírito somos todos trabalhando em um bem comum. Não, não faça isso, ela disse. Aí eu disse, posso lhe cumprimentar, então? E aí eu cumprimentei ela, né? Ela irradiou uma energia branca, belíssima, suavemente rosa, e tinha atrás de si um ser manifestado de vermelho, deixando bem clara a sua orientação flamígera de fogo, né? E ela disse, que bom conhecer uma filha das águas, porque sim, eu tinha uma predominância gigante atrás de mim, né? Das muitas manifestações, eu atuo com seres de todas as linhagens naturais, mas com uma predominância de água, sim. Sou grata a Deus por nos proporcionar aprender com você. Conhecimento é libertador. Mila, eu também acho que conhecimento é libertador. Durante muito tempo eu me queixei para os meus guias de que eu não tinha uma eu para me ensinar, né? Até que eu conheci uma criatura chamada Shagdutuk Rinpoche, e que me ensinava coisas que eu sei que ele não ensinou para outras pessoas. Mas não porque eu era melhor, mas sim porque eu era diferente. Né? Ele dizia, estou te ensinando porque irás compreender. Não estou te ensinando porque és melhor ou pior. Isso é muito importante. Então eu aprendi coisas que eu pude assistir outros professores formados por ele realmente não terem acesso. E posso passar para vocês, porque foi a ordem que ele me deu. Vá, desça, não fique no mosteiro de novo. Já passou muitas vidas enclausurada. Aliás, tu adora estar enclausurada. Verdade. Gente, se você perguntar se eu prefiro estar do lado de cada câmera ou do lado de lá, eu prefiro estar do lado de cá. Eu sou um bicho do mato. E viveria com muita alegria num templo budista. Mas ele me deu um puxão de orelha que faz com que eu não me sinta adequada mais, porque eu ficaria restrita a determinadas regras que me limitariam o conhecimento, né? Então eu me sinto melhor num centro. Olha, uma basca, Cláudia Beregaray, Gabriela Irigaray aqui, nós bascos, né? Sai governo, não sei contra. Qualquer um. Então, eu gosto de transitar entre todos os conhecimentos, né? Para mim, são como cadeiras de uma faculdade. Estou entrando agora em 2 novas pós-graduações. E tô relutante, como toda TDAH, a passar pela parte de política pública e blá, 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 blá. Ah! É obrigatório. Chega a me dar arrepio. Mas para poder chegar onde eu quero, que são as partes das ciências naturais. Né? E eu acho que eu vou fazer pós-graduação enquanto meu cérebro me permitir em tudo que é. Amores, essa foi a minha viagem astral de hoje. Vocês também saem do corpo? Se vocês saem do corpo ou têm sonhos lúcidos e querem compartilhar, eu recomendo que compartilhem, todo mundo gosta de ler. Aqui, compartilhem nos comentários depois que eu desligar o vídeo. Ou nos comentários do YouTube, porque se Deus quiser, beijo pessoal do YouTube, ficou gravado o vídeo, vai ser devidamente editado pela Thaís e colocado então agora no Mundo Amar, não esqueçam, no YT, nós estamos no Mundo Amar. E no outro canal, aquele mais rapidinho, né, que faz
também, Mundo Amar, que é onde a gente reúne os conhecimentos do Paulo e os meus. Tá bom? Um beijão.